Bom, agora nós vamos falar sobre algumas rotações elementares, ou seja, representações mínimas de rotação baseadas em 3 rotações sucessivas, tá? Então vamos lá, rotações elementares. Vamos lá. São os casos mais simples, os casos mais importantes para você ter sempre em mente. Tá? Vamos lá. Você tem uma rotação em Z. Vamos lá, só tinha aqui um referencialzinho. X, Y, Z. Se eu faço uma rotação aqui em Z, eu vou ter aqui X', Y'. Aquela ideia das projeções, né? Aqui a projeção em X de X'. Suponho que aqui eu rodei um ângulo θ. Então, vou ter que cosseno θ em X, seno θ em Y, zero em Z. Então T vai ser cosseno θ, seno θ, zero. Pegando agora o Y, a projeção em X, né? É menos cosseno θ, menos seno θ, que θ está aqui, menos seno θ, cosseno θ. Então, menos seno θ, cosseno θ, zero. E o Z permanece igual, então é 0, 0, 1. Beleza? Jeito mais fácil de deduzir esse tipo de rotação. Rotação em Y. Tá aqui. X, Y, Z. Vou rodar aqui. Lembrando sempre que sentido positivo é regra da mão direita, tá? Então, tá, projeção aqui de X', Z'. X', aqui é θ, né? Θ. É mais cosseno θ, em Y é 0 e menos seno θ em Z. Então é cosseno θ, 0, menos seno θ. Em Y, mantém, porque Y é igual. E Z, o Z' aqui projetando, ele é seno θ em X, 0 em Y, cosseno θ em Z. Tá aqui, né? Aqui está o θ. Beleza? Essa é a matriz. Nota a diferença. Aqui os menos fica em cima, aqui o menos fica embaixo, tá? De rotação em X. Bonitinho. Vamos lá. Mesmo jeito. X, Y, Z. Estão rodando aqui, né? Tem aqui Z', Y'. Em X permanece tudo igual, então é 1, 0, 0. Agora, projeção de Y' em Y, aqui é θ. Então é cosseno θ, seno θ. 0 em X, cosseno θ, seno θ. E aqui em Z é menos seno θ em Y e cosseno θ em Z. Então aqui é 0, menos seno θ, cosseno θ. Pronto. Tá, e aqui ó, o menos aparece em cima de novo. Só na rotação em Y o sinal de menos fica embaixo.
Beleza, pessoal? Ih, não deu pra ver. Tá. Aqui é a rotação em X, tá? Não deu pra ver. Beleza? Mas o procedimento é o mesmo. Tá bom? Vamos lá, deixa eu repetir aqui. Depois vocês olham aqui e veem a rotação em X. Tá? Mas o procedimento é igual. Então, se eu sei rodar em X, se eu sei rodar em Y, se eu sei rodar em Z, só registrando aqui o papel. Qual seria o ideal, né? Eu analisar a rotação de um corpo fazendo composição de matrizes, rotação em X, Y, Z, Z, Y, Z, de uma forma, se eu padronizar, teoricamente tanto faz, né? Teoricamente. Então, vamos lá. Composição de matrizes e as representações mínimas de orientação. Ou seja, representação por 3 parâmetros. Tá. Essa parte que eu não vou fazer todas as contas não, porque é muita conta para fazer e depois vocês veem as contas condicional por estilo, tá? Não tem muito mistério. Eu vou aqui mostrar duas das mais clássicas, as mais usadas, tá? Que são os ângulos de Euler. O que são os ângulos de Euler? São 3 rotações, um em Z, em Y' e Z, 2 linhas. Por que eu estou frisando aqui 2 linhas e 2 linhas? Porque são rotações em relações aos referenciais rotacionados, ou seja, eu vou pegar aqui, tá, X, Y, Z, X, Y, Z, fazer uma rotação aqui em torno de Z, aí vou meter aqui Z', X', Y', fazer uma rotação em torno de Y', então tá aqui Y', Z', X, e depois em torno de Z, 2 linhas, né? Positivo, né? Então eu vou ter que é o Z, 3 linhas, sei lá, aqui X, 3 linhas, Y, 3 linhas. Ou seja, a minha matriz de rotação equivalente vai ser uma rotação em Z, uma rotação em Y e uma rotação em Z de novo. Por quê? Porque eu estou referenciando, tomando como rotação referencial de referência, né? Referencial de referência para rotação, os referenciais já rotacionados, tá? Por isso, eu vou pós-multiplicando. Aqui, se eu fosse aqui rodar de θ, gama e psi, aqui seria Tz de θ, aqui Ty de gama e aqui T de psi. Ou seja, conforme eu vou fazendo rotações em relação aos referenciais já rotacionados, eu vou pós-multiplicando, tá? E agora eu tenho a outra também que é muito comum de ser usada, que é a parametração RPY. O que é RPY? Em inglês, row, pitch, yaw. Rolagem, arfagem, tá? Tem a ver com muito usado em modelagem de automóveis e coisas de munição, muita coisa desse tipo, tá?
Qual é a diferença? Essa aqui é uma rotação em X, Y e Z. Todos eles do referencial absoluto. E aí, como é que faz? Ao invés de pré-multiplicar, você pós-multiplica. Ao invés de pós-multiplicar, você pré-multiplica. Então fica TZ, TY, TX. A ordem fica invertida. Tá? Você faz uma rotação em X em relação ao referencial inercial, rotação em Y em relação ao referencial inercial e uma rotação em Z em relação ao referencial inercial. Todas elas sequenciais. Só que, como você está referenciando sempre o referencial absoluto, você pré-multiplica as matrizes. Tá ok? Então, assim você conseguiria obter uma matriz aqui em função dos três ângulos aqui, sei lá, θ, gama e psi. Não puxou do outro não, mas não tem problema. Tá? Então, e aqui do mesmo jeito. Tá, mas, então se eu tenho isso aqui, funciona, eu consigo mapear 3 parâmetros ideal. Mas aí mora o problema. O problema mora justamente na hora de calcular a solução inversa disso. Tá? Como a gente viu aqui, todas as matrizes são em função de funções trigonométricas. Funções trigonométricas são periódicas. Elas, no domínio de 0 a 2π, você tem sempre no mínimo duas soluções para a mesma função. Dois possíveis valores de entrada para obter o mesmo valor, né? Pela característica própria da função. E quando vocês forem construir essas matrizes, forem ver elas aqui, por exemplo, essa aqui, esse termo A33 aqui, é cosseno de um ângulo. Beleza, aqui eu consigo achar esse cara. Se você soubesse o quadrante dele, tá, tudo bem. Mas já tem um problema. Esses outros aqui, eles são produtos de funções trigonométricas. Você consegue até, se vocês forem olhar lá com a apostila, vocês vão ver que vocês conseguiriam, dividindo um pelo outro, uma entrada pela outra, você conseguiria isolar uma tangente de um ângulo. Tá, aí o problema está no cálculo do arco tangente, que dependendo do sinal do seno e do cosseno, o quadrante muda, certo? E o quadrante mudando, muda a resposta. E como eu posso ter combinações diferentes de sinais que dão a mesma resposta, eu sempre tenho no mínimo duas respostas, tá? Qual é o grande problema usar essas parametrizações? Vamos dizer, na cinemática inversa, eu tenho sempre no mínimo duas possibilidades. E ainda tem um caso em que algum ângulo, algum cosseno ou seno vai a zero. E aí você tem infinitas possibilidades de solução inversa. Ou seja, o sistema fica indefinido. Ou seja, funciona, é útil para muitos casos, pequenas variações, mas na grande maioria, ou para a dinâmica de corpos livres muito grandes, com grandes oscilações, isso pode ser um problema, tá? Beleza, pessoal, por esse vídeo é só.